O seu cabelo cai muito na hora do banho, aquela quantidade enorme, quando passa a mão pela casa. E tem muitas pacientes que têm essa queda assim por muitos meses, às vezes até anos de queda. Essa doença, gente, a gente chama de eflúvio telógeno crônico. Nossa, um nome tão complicado para uma doença que é muito comum. Cada vez mais as pessoas têm aumentado essa questão de queda de cabelo e a queda tem se tornado muito importante. Então, quais que seriam os principais sinais clínicos dessa doença? Então, quando você vai no dermatologista e ele for te examinar, ele vai observar que geralmente essa região assim lateral, ela fica mais ralinha. Então, quando você faz o rabo, você se incomoda muito porque aqui tá bem ralinho, parece entradas, né? Quando você faz o rabo antes o elástico você dava uma volta, depois você começa a ter que dar 3 voltas para poder segurar, porque o rabo ele ficou bem ralinho, bem fininho. E muitas vezes as pacientes sentem também uma dificuldade de crescimento do cabelo. É como se toda hora aquela pontinha ela ficasse minguada. O cabelo ele não cresce mais como antigamente. Então você tem que estar sempre cortando a pontinha, porque aí dá uma enchida. Aí passam uns meses de novo, a pontinha minguada, você tem que cortar um pouquinho mais. Então esse eflúvio incomoda muitas pessoas, principalmente as mulheres. E o que a gente precisa de ter de cuidado no dia a dia quando tá com essa queda de cabelo tão importante? Primeiro, a gente tem que ter muita atenção com a saúde do couro cabeludo, porque o folículo, que é a fábrica onde produz o nosso cabelo, ele fica ali naquela pele do couro cabeludo. Então, se ela tá inflamada, com coceira, com caspa, ela não tá saudável. Isso pode interferir no crescimento do seu cabelo e até desencadear a queda. Então, o que você vai fazer? É importante ter uma rotina de cuidado adequada, lavando o cabelo, dependendo da necessidade, da oleosidade, da sujeira do couro cabeludo, ou todo dia, ou dias alternados, usar shampoos específicos para o seu tipo de cabelo e, de preferência, se você sente alguma coceirinha ou inflamação, shampoos que têm ação calmante, anti-inflamatória, anti-caspa, nesse rodízio de shampoo vão muito bem para ajudar a melhorar a saúde do couro cabeludo. Jamais aplique condicionador, máscara em contato com a pele do couro cabeludo, não use água quente, né? E aí vai um monte de orientação básica do dia a dia, né? Então evitar de prender ou dormir com o cabelo molhado, né? Então são muitos cuidados que, se a gente começa ali a juntar todos esses cuidados, a gente vai deixando o nosso couro cabeludo mais saudável, né? E isso vai ajudar para fortalecer e para reduzir essa queda. Mas é importante também a gente lembrar que a gente tem que ter um básico bem feito, né? Se alimentar bem faz muita diferença, dormir bem, esses cuidados também são fundamentais. Mas assim, como que a gente vai tratar essa queda de cabelo? Primeiro, a gente precisa de entender o porquê que ela está acontecendo. Então, muitas vezes, a queda de cabelo é um sinal de alerta que alguma questão interna não está bem. Então, você precisa de refletir o que tem acontecido com você nos últimos anos. E aí, gente, né, por exemplo, como dermatologista, especialista em cabelo, quando o paciente vem em consulta, geralmente, além do exame da tricoscopia, que é um aparelho que a gente avalia bem ali o couro cabeludo, os fios, a gente pede alguns exames para poder direcionar melhor essa causa de queda, que pode ser desde deficiências de vitamina, então a vitamina B12, né, o ferro, são causas muito comuns. Então, por isso a questão da importância, né, da alimentação, de você ingerir uma alimentação rica em proteína, muitas vezes carne vermelha é fonte, né, maravilhosa ali de ferro, mas para quem não ingere carne vermelha, outras alternativas, vegetal escuro, feijão. Então a gente precisa de ter uma alimentação equilibrada, com muitas frutas, verduras, alimentos saudáveis. Uma dieta equilibrada é muito importante. Mas também pode acontecer por alterações hormonais, tanto os hormônios femininos, hormônio da tireoide. Essa queda ela pode até acontecer muitas vezes por uma soma de fatores. Então, às vezes você fez uma cirurgia, aí teve uma infecção com febre, pegou dengue. Então, assim, vai somando uma série de fatores, o estresse do dia a dia, que muitas vezes interfere também. Então, para cada caso, tem um tratamento.
Se você pensou, não estou me alimentando bem, seria interessante fazer um exame para investigar e fazer essa reposição direcionada dos nutrientes vai fazer total diferença para você se manter bem. Um erro muito comum é as pessoas acharem que o tratamento de calvície, que desencadeia ali esse cabelo mais ralinho, ele poderia ajudar no eflúvio. Então, a pessoa às vezes toma por conta finasterida, espironolactona, mas não é a mesma coisa, tá? A causa é completamente diferente e o tratamento da calvície não é o melhor tratamento para o eflúvio crônico. Então, para o eflúvio, a gente realmente precisa de direcionar o que está acontecendo para poder fazer o tratamento ali correto para você. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo aqui outro dia no consultório, que eu fiquei extremamente emocionada. Teve uma paciente que ela veio em consulta em 2021 e agora, em 2025, ela retornou. Quando ela sentou na cadeira, ela falou comigo que ficou extremamente emocionada de estar ali, né? Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. E ela falou, doutora, você é um anjo na minha vida. Quando eu vim aqui, que eu tava com queda de cabelo, com algumas outras queixas, né? Várias pessoas ignoravam, falavam pra mim, queda de cabelo é estresse, isso é normal, você não tá dormindo direito, isso vai passar. E ela realmente buscou uma ajuda de uma profissional. Quando a gente fez a investigação, ela estava com algumas alterações nos exames. E aí eu encaminhei ela para um hematologista para avaliar. E você não acredita que ela fez um diagnóstico, gente, de um câncer, o mieloma múltiplo. Então ela falou que graças àquele dia, aquela consulta, ela estava bem hoje, estava em remissão e veio para me contar que estava super bem, que queria, né, ainda mais cuidados com a pele, com o cabelo. Ela queria se sentir melhor porque ela mudou a vida dela, estava muito feliz e muito grata pelo diagnóstico ali, por eu ter auxiliado ela nesse diagnóstico. Mas na verdade o que eu fiz é esse padrão que eu sempre falo aqui para vocês. A gente tem que investigar, né? Alguma coisa por trás pode estar desencadeando a queda. Mas calma, eu não estou falando que no seu caso você vai estar com câncer, com uma doença mais grave. Na grande maioria das vezes, essa queda acontece por deficiência de nutrientes, por alterações hormonais, né? Por coisas do dia a dia que são simples de resolver. Mas para a gente tratar de uma forma efetiva, a gente precisa de cortar o mal ali pela raiz, de realmente tratar aquela causa. Tem algumas medicações, por exemplo, o minoxidil, que a gente usa muitas vezes até em solução de minoxidil, né? Solução que tem silício, e também as medicações orais, né? De minoxidil, de silício, elas podem ajudar a colocar o nosso cabelo para a fase de crescimento, a fortalecer mais, a controlar a queda. No entanto, se a gente não resolve o problema de base, isso pode ser um tratamento ali temporário, porque a gente realmente precisa de resolver o problema, tá? Então, se ficou alguma dúvida em relação ao seu tratamento de queda de cabelo, né? Essa queda que está acontecendo com você tão intensa, pode colocar aqui para mim nos comentários. Inclusive, eu gravei esse vídeo com base de uma dúvida de um outro vídeo que eu fiz, né? Sobre queda de cabelo, e a pessoa pediu para eu aprofundar mais em como tratar, os cuidados que são importantes para o dia a dia. Então espero que eu tenha conseguido esclarecer aqui melhor para vocês e o principal, ajudar você a direcionar o seu tratamento e buscar ali uma ajuda e buscar resolver esse problema, né? Que ninguém gosta de ficar com queda de cabelo, com o cabelo ficando mais ralinho, né? Então a gente precisa de se cuidar melhor. Um abraço para vocês!